Bem, então, dando continuidade ao estudo da obra Uma História da Filosofia, Grécia, Roma e Filosofia Medieval, do Frederick Copleston, hoje iniciamos, portanto, o estudo da primeira parte do livro, a parte que é sobre os pré-socráticos, né? Como anteriormente eu dei uma breve introdução à história da filosofia, que o Copleston, com a qual, né, o Copleston inicia sua obra. E bem, hoje, então, o Copleston, em seu primeiro capítulo, né, na primeira parte do livro, ele vai, é claro, como eu disse, começar a falar sobre os pré-socráticos, que foram, segundo Copleston, os primeiros pensadores da história da civilização ocidental, certo? E nesse sentido, então, o primeiro capítulo se chama Jônia, o berço da civilização ocidental. Bem, então, nesse capítulo, Copleston ele vai primariamente nos situar o contexto na qual a filosofia nasce. E, por consequência, o local onde ela nasce. E como o seu próprio nome diz, né, o próprio nome do capítulo diz, a filosofia, né, ela tem berço, ela tem nascimento. É um local ali da Grécia, que é a Jônia, né, uma região da Ásia Menor. E sobre esses aspectos, né, sobre essa questão, o Copleston ele vai dizer que esse local ele tinha algumas características muito importantes que levaram ele a ser o progenitor, né, ser o local, o berço da filosofia ocidental. Justamente porque, bom, a gente tem algumas série de características. A primeira que o Copleston vai nos dizer é a moeda, né? E moeda quer dizer comércio. Se a gente tem comércio, então a gente tem transição de pessoas, certo? Então a gente tem estrangeiros que visitam esse local com frequência. Querendo ou não, estrangeiros, né? Uma transição de pessoas indo e vindo, saindo desse local, né? Da Jônia, faz sem dúvida que haja um trânsito também de ideias, né? Então, isso primariamente é muito importante, né? Já que os pensamentos, a cultura e tudo mais era muito passada, né? Justamente pela questão do comércio, né? Então, muitos comerciantes, eles iam para essa região da Jônia, comercializar, é claro, e consigo eles traziam um pouco de sua cultura, né? E com certeza, portanto, um pouco das suas ideias. Isso foi muito importante para, claro, para incentivar o nascimento das ideias e das discussões, né? Então, primariamente, esse contexto comercial já é muito importante. Outra questão que a gente vai ter, que entra também nessa questão do comércio, é a navegação. A Jônia já tinha um certo desenvolvimento de navegação que também possibilitava essa troca cultural, vamos dizer assim. Né? Bem, sobre alguns aspectos também a gente pode falar que os jônicos eles já tinham um certo desenvolvimento na área da arte, da poesia e das letras. Tanto é que a Jônia, né, não nesse período que a gente vai estar falando agora a seguir, né, mas num passado, a Jônia inclusive foi o local onde viveu Homero, né? E Homero foi um grande gênio da literatura grega, né? E bem, então você vê que a Jônia não era um local qualquer, né? Era um local, putz, onde Homero viveu. E, e veja, tendo a arte, a poesia e as letras já muito bem desenvolvidas nessa região, isso é muito propício para o nascimento de uma ciência, para o nascimento de uma filosofia. Porque veja, um dos papéis, uma das formas pela qual nós nos expressamos é justamente a arte, né? A poesia e as letras. Então, muito da ciência está contido na própria questão do mito, né? Porque o mito, ele tenta explicar a existência, né? Mas de uma forma mais subjetiva e simbólica, né? Então, de certo modo, a arte e a poesia, ela tem grande valor sobre esse quesito. E é claro, a questão das letras é essencial, né? Porque para que hajam pensadores e a gente consiga
ver a estruturação desse pensamento, a gente precisa que eles escrevam obras, né? Que seja possível que essas obras sejam passadas para gerações futuras, né? Então, vocês veem que a Jônia, né, que é essa região da Grécia, como eu disse, ela tinha muitas características oportunas para o nascimento de uma filosofia, né? Para o nascimento de uma ciência propriamente. Mas um aspecto fundamental, além disso tudo, é sem dúvida a sociedade jônica, né? A política jônica. Porque, principalmente nessa época em que a gente vai estar falando aqui, né? A época dos filósofos pré-socráticos, a sociedade jônica, diferente do período de Homero, ela já estava muito mais organizada. Então, a política, né, a sociedade, ela estava muito mais estruturada justamente pela formulação das leis. E veja, com uma sociedade estruturada e ordenada pelas leis, a gente começou a ter, de certo modo, pessoas que, vamos dizer assim, elas eram bem abastadas economicamente, né? Então, elas não precisavam gastar muito tempo trabalhando e fazendo outras atividades que demandariam tempo, né? Então essas pessoas, né, tendo uma vida muito mais ordenada e muito mais abundante, vamos dizer assim, elas tinham muito tempo para pensar acerca das coisas. E justamente nessas reflexões que vão surgir os primeiros pensadores. Justamente nesse tempo livre que vão surgir as primeiras ciências e que vai surgir por conseguinte a filosofia. Bem, então essa série de pensadores, essa série de pessoas que vão começar a refletir, principalmente pessoas de classe mais abastada, como eu venho dizendo, né, pessoas mais nobres, com capacidade econômica melhor, elas podem ser, de certo modo, elas vão perceber, na verdade, né, que o Estado tem ordem, certo? A política, a vida social, para ela funcionar bem, e como ela funciona nessa época da Jônia, ela é governada, ela é regida por leis, certo? Mas veja que, analogamente, eles começaram a pensar que, querendo ou não, a natureza, de certo modo, também funciona assim. A natureza, ela funciona através de uma ordem. Então, esses pensadores, esses primeiros pensadores, né? Eles começaram a perceber que há uma certa ordem e que há existem leis, né? Assim como há na polis, assim como há nas cidades-estado, há também leis que governam o universo. Então, assim como há leis que governam a cidade, deveria também haver, analogamente, leis que governam o universo. E o objetivo deles era, portanto, tentar conhecer essas leis. E aqui que surge um primeiro conceito muito importante na filosofia pré-socrática. O conceito de cosmos. Tanto é que a palavra cosmética, né? O que significa cosmético? Cosmética significa dar forma, né? Dar ordem. Então é por isso que quando a gente diz que a gente utiliza um cosmético é para deixar alguma parte do nosso corpo mais bonita, né? Porque é dar harmonia, é dar ordem, né? E a ordem está estritamente ligada com a questão da beleza, né? Então, cosmética, que deriva da palavra cosmos, tem muita relação, né? Então, cosmos quer dizer ordem. E é por isso que a gente se refere hoje em dia ao universo como cosmos. Porque a gente toma desde essa época, né? Desde essa filosofia pré-socrática, que o universo é um todo ordenado, né? Ele é algo ordenado. Então, ele é um cosmos, ele tem ordem. Isso é um princípio, isso é uma questão muito importante até para o nascimento da primeira filosofia, da ciência. E o Copleston, né? Ele diz isso. O Copleston diz: os gregos foram, os jônicos principalmente, né? Eles foram os primeiros pensadores e cientistas da Europa. Porque eles foram os primeiros a, sabe, ter essa noção de cosmos. Eles repararam que na natureza há certa ordem. E, querendo ou não,
essa é basicamente a base de toda a ciência. A ciência, ela é basicamente moldada no princípio de que na natureza existe certa ordem e que nós, né, nós fazemos um esforço racional para tentar compreender as leis que governam o universo, certo? Bem, a gente tem que... O Copleston ele vai dar alguns adendos também aqui, que uma coisa importante, né, é que nessa época na Jônia não havia nenhuma classe sacerdotal e também não havia nenhuma doutrina, mesmo que fosse mitológica, que tentasse explicar o cosmos, né? Ou seja, esses gregos, esses primeiros pensadores, eles não tinham nenhuma restrição que impedisse eles de vamos dizer assim, investigar e observar, né, sobre essas questões que eles queriam, né, entender sobre a natureza do cosmos, certo? E aqui também, esses primeiros pensadores, eles vão começar, de certo modo, a divergir do pensamento mítico. Porque, bem, o pensamento mítico, ele é, de certo modo, subjetivo, né? Porque ele é tanto subjetivo quanto simbólico. Então, quando eu leio algum trecho mitológico, né, existem várias formas de interpretar aquilo. E é claro, aquilo ali é uma grande reunião, né, de símbolos. Então, os deuses gregos, por exemplo, eles têm vários símbolos que refletem a valores, certo? Só que veja que a distinção entre a ciência e o mito é que, embora ambos tentem chegar à verdade e aos valores, é que a ciência ela tem uma linguagem mais objetiva, enquanto o mito puxa para uma linguagem mais subjetiva, certo? E é claro, como esses primeiros pensadores eles estavam tentando entender a ordem do cosmos, era, é claro, muito propício para eles tentar entender essa questão numa linguagem mais objetiva, né? Então, é claro, aqui a gente vai ver esses pensadores deixando um pouco de lado a linguagem mais poética e a linguagem subjetiva. Então, eles vão largar um pouco dessa linguagem poética e vão começar a ser mais objetivos. Isso também é uma coisa muito característica da ciência atual, certo? A ciência atual, ela é muito objetiva e pouco subjetiva, vamos dizer assim, né? Embora, é claro, também, a gente precisa dizer que os pensadores, esses primeiros pensadores, eles não abandonaram o conceito de mito, tá? A mitologia, ela vai ser explorada muito, mesmo muito depois deles, né? Então, a mitologia, o mito em si não é abandonado, né? E também, é claro, né, sobre nessas reflexões, esses primeiros pensadores, o Copleston nos diz que eles começaram a perceber que a mitologia grega, ela era uma invenção humana, né? E não uma invenção... Ela não vinha de um aspecto divino, né? Eles começaram a perceber que a mitologia grega, ela era muito mais uma invenção humana, né? Era muito mais uma expressão simbólica humana, vamos dizer assim. E bom, dado essas características iniciais, né, que moldaram, de certo modo, o nascimento da filosofia ali na região da Grécia e, portanto, da Jônia, Copleston ele diz uma frase muito interessante, né? Se a Jônia foi o berço da filosofia grega, Mileto foi o berço da filosofia jônica. Mileto era, salvo engano, uma cidade da Jônia, né? Eu não sei se é uma cidade, propriamente, agora me fugiu a lembrança, mas a região de Mileto, ali da Jônia, foi onde, com certeza, houve o primeiro esboço dessa filosofia, dessa ciência, certo? E uma característica interessante dessa região de Mileto foi um espanto com esses pensadores da mudança, né? Então, esses primeiros pensadores, tanto gregos quanto da Jônia e de Mileto, eles tiveram um espanto com a questão da mudança, né, no mundo. Eles perceberam que a natureza, ela, claro, ela muda, né? Então as pessoas nascem, elas crescem, elas envelhecem e elas morrem, né? E as estações mudam. Tem o inverno, que daqui a pouco vai pra primavera. Depois vem o verão e tudo mais. Então, a natureza ela está em constante mudança, né?
E, de certo modo, eles passaram a contemplar tanto o lado mais que eles criam ser mais belo da natureza, do cosmos, como também um lado mais negro, né? Tem até algumas citações um pouco obscuras que o Copleston nos coloca no livro, que é, por exemplo, a citação de Teógenes, né? Que Teógenes diz o seguinte: a melhor coisa para o homem teria sido não ter nascido e não ter visto a luz do sol. Mas uma vez nascido, a segunda melhor coisa é atravessar os portões da morte o mais rápido possível, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, um olhar grego totalmente pessimista, né? Então, de certo modo, ao mesmo tempo que eles passaram a contemplar um aspecto mais belo do cosmos, eles também passaram a contemplar um pouco da morbidez da destruição da vida, né? Um olhar mais pessimista, de certo modo. E é claro, então... o Copleston ele também cita que os gregos eles tinham certa admiração, e ao passo que eles admiravam, eles também objetivavam isso, né? É que eles tinham admiração e objetivação da figura do homem forte e poderoso, né? Então, eles gostavam muito dessa figura do homem forte, né? Do homem poderoso, que tem poder para realizar o que deseja e consegue fazer isso, né? Então, eles admiravam muito essa figura, né? Tanto é que Atenas exterminou muitos militares, né? Eles faziam grandes atrocidades, né? O Copleston cita. Quando eles dominavam as cidades e tudo mais. E aí, é claro, sobre todos esses aspectos, dessas características dessa sociedade jônica, a gente tinha toda aquela questão que eu falei da mudança, né? Que eles admiravam muito eles se espantaram muito com essa noção da mudança. E refletindo muito, os pensadores da Jônia, os primeiros pensadores, os pré-socráticos, eles encontraram um princípio muito belo na mudança. Que é basicamente o princípio que em toda mudança há uma permanência. Então, sempre que algo muda, há algo que permanece. Inclusive, de certo modo, a gente pode atribuir isso a uma realidade até física, né? Sempre que há uma mudança física, geralmente é algo que permanece, né? Mesmo que você, por exemplo, pegue um pão e divida ele em dois, o átomo do pão inicial ainda vai estar presente, uma parte dele vai estar presente no outro pão, né? Então, sempre tem algo que permanece. Inclusive, a noção do átomo vai surgir a partir disso daí, né? A gente vai estudar um pouco em outros capítulos quando o Copleston for falar dos atomistas, né? Mas a noção, até a própria noção do átomo, né? Ela surge baseada nessa noção de que em toda mudança há uma permanência. Ou seja, em todo o cosmos, em toda a natureza, sempre que algo muda, algo permanece. E eles se espantaram, é claro, com essa questão. E veja que se em toda mudança há uma permanência nas coisas da natureza, no cosmos, então concluíram esses pensadores que deveria existir algo que fosse essencial. Ou seja, um princípio que sempre permanecesse. Porque, veja, se eu tenho algo que muda, mas algo ainda permanece, então deve haver algo entre essas duas coisas que seja essencial, certo? Um princípio imutável. Ou seja, algo que seja essencial, algo que sempre permanece em todas as mudanças. Como, por exemplo, Como, por exemplo, foi há um pouco tempo atrás, mas a ciência já progrediu nesse aspecto, era que o átomo, né? O átomo, por exemplo, ele seria algo indivisível para os gregos, essa era uma noção, né? Era uma visão, é claro, existiram outras que a gente vai ver. O átomo, por exemplo, ele é uma visão de que ele será a essência das coisas, né? Que todas as coisas que, embora a gente tente cortar um pão, sempre há algo que permanece, que seria, por exemplo, essa figura do átomo, né? E, bem, essa essência, essa coisa que permanece em toda mudança, é o que a gente poderia chamar de arqué. Arqué, então, seria justamente isso. Princípio imutável que permanece em todas as mudanças. E, é claro, né, como
não existia muito bem a distinção entre matéria, entre aquilo que é material e aquilo que é imaterial, os gregos, eles vão certamente atribuir coisas materiais a essa arqué, ou seja, o princípio da realidade, que é justamente essa arqué, né? Essa essência da realidade, esse princípio fundador da realidade, ele, segundo os gregos, geralmente era sempre material. É claro que a gente vai ter uma exceção, como no caso do Apeiron, mas geralmente vai ser material, como por exemplo no caso de Heráclito é o fogo, em Tales de Mileto vai ser a água, enfim. Então, a arqué, no caso, seria esse princípio das coisas do cosmo, né? Então, seria justamente essa essência, aquilo que permanece em todas as mudanças. E, portanto, o princípio fundamentador de toda a realidade física, né? Do cosmos. E bem, então dito isso, a gente pode até se perguntar, os pré-socráticos, eles foram cientistas ou de fato filósofos? Bom, embora eles de fato tenham desenvolvido um caráter bastante científico em toda essa questão que eu falei da objetividade, do estudo que eles faziam, que é bem característico da ciência, toda essa questão também deles terem um certo apreço pela ordem e tentar entender as leis que governam o universo, a gente ainda não pode definir que eles sejam cientistas da natureza como a gente concebe hoje em dia. Porque embora eles tivessem muita dúvida, observação e, de certo modo, até teste, eles ainda eram muito abstratos. Então as conclusões deles eram muito hipotéticas e muito abstratas. Então eles não, vamos dizer assim, eles não tinham uma experimentação, uma base empírica para evidenciar as coisas que eles diziam, né? Então a gente, de certo modo, não pode considerar que eles sejam cientistas da natureza propriamente, mas a gente toma propriamente eles como filósofos, né? É nesse quesito. E bem, eles, é claro, eles tiveram grande importância nessa questão da ciência, né? Eles foram os progenitores, eles foram aqueles que deram a base para toda a ciência que viria depois deles. Seja pelo fato deles conceberem o universo como algo ordenado e, portanto, passível de ser conhecido as suas leis, que é algo muito característico da ciência. Eles tinham também um espírito de investigação, um espírito de dúvida e observação, né, para tentar embasar as teses filosóficas deles. E veja, então eles são muito importantes, eles são basicamente os fundadores da ciência, mesmo que não fossem de certo modo cientistas, fossem mais filósofos. Mas eles são de grande importância para a natureza da ciência, certo? Para o nascimento da ciência e, claro, os primeiros filósofos. Então, veja, toda essa questão que eu falei da arqué, da mudança, ela vai ser basicamente a principal discussão que a gente vai ter na filosofia pré-socrática. A filosofia pré-socrática vai se pautar em tentar entender qual é a essência da física, qual é a essência do cosmos, certo? Então, entender qual é o elemento, qual é a essência do mundo físico, né? Qual é a essência do cosmos. E aí, é claro, a gente vai ter várias opiniões, como eu disse, de Tales, da água. A gente vai ter a opinião de Anaximandro, de Anaxímenes. E cada um vai dar um elemento e uma explicação diferente para essas questões, que a gente vai se ver a seguir, né? Bem, então, a pergunta que pauta toda a filosofia pré-socrática é justamente qual é esse princípio do cosmos, qual é a arqué do cosmos, certo? E bom, então é isto. Este foi o primeiro capítulo do livro Uma História da Filosofia, de Frederick Copleston.